Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu quero só aumentar a fé dos irmãos, reforçar da nossa responsabilidade, que às vezes a gente acha que as coisas é brincadeira, mas não é. A gente acha que é fácil, mas não é. Mas é Deus que fortalece, Deus sonda nossos corações e Deus tem cuidado. E assim como vocês viram agora um pouquinho do cuidado de Deus com a minha vida, eu tenho certeza que Deus ele tem cuidado de cada vida que está aqui. Você não está aqui em vão, você não veio aqui em vão, você não recebeu o convite em vão, a vontade de participar não foi em vão, mas até a própria vontade de nós estarmos na presença de Deus, é Deus que coloca em nossas vidas. E se você está aqui nessa noite é porque Deus ele plantou em você essa vontade, essa força, esse vigor de você entrar por essa porta e estar aqui nessa noite, amém? O tema é pais curados, filhos sarados. É um tema complexo. Em 40 minutos, 30, 40 minutos não dá pra gente falar de tudo. Mas Deus ele vai falar aos nossos corações no tempo necessário nessa noite, amém? O livro que nós vamos ler é no livro de Gênesis, capítulo 42. Gênesis, capítulo 42. A partir do versículo 46 ao 52. Eu gostaria de pedir aos irmãos da igreja, tem alguns visitantes aqui, se alguém tiver sem Bíblia, os irmãos, cede a Bíblia para os irmãos, amém? Poxa, fica um pouquinho mais próximo. Gênesis capítulo 41, desculpe, Gênesis capítulo 41, do 46 ao 50. Gênesis 41, do 46 ao 52. Amém? Podemos ler? Diz assim: Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Arsenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Até, irmãos, poder assentar. Pastor, a irmã já orou. Estamos debaixo da graça de Deus. Irmãos, para que nós vamos falar de pais curados e filhos sarados, nós precisamos falar das doenças que podem acometer os pais, e doenças essas que, acometidas uma vez aos pais, são passadas ao filho. Nós estamos diante de uma pandemia onde é um vírus e o contato transmite. E nós precisamos entender que a geração, ela é também como um vírus, porque o que acontece na vida dos pais, inconscientemente, acontece com os filhos. E isso é de bom e questões também ruins. Então nós estamos falando aqui da vida de José. E agora está muito mais fácil pregar, graças a Deus, porque tem uma emissora aí que colocou novelas, né, falando dessas questões de José do Egito, falando de Moisés, falando de várias coisas. Então fica muito claro para quem não conhece um pouco a Bíblia, entender um pouquinho da história. E para que nós vamos entender o que vai ser pregado nessa noite, nós precisamos voltar para as origens. Nós precisamos voltar um pouquinho, pastor, para os antecessores de José. E eu queria afirmar
alguns pontos aqui interessantes para que, a partir do momento que vocês entenderem isso, o decorrer da história vai ficando mais claro para vocês. E os pontos são: mesmo que nós, sendo homens e mulheres de Deus, um dia vamos ter dias maus, vamos ter problemas, vamos passar por dificuldades. Tudo que não resolvemos na nossa família, passamos para as nossas gerações. Podemos estar vivendo problemas de nossos pais reeditados em nós, e muitas das vezes nem sabemos que estamos vivendo isso. E por último é que famílias doentes geram filhos doentes, e esses filhos geram famílias doentes, e o ciclo começa da perdição. Então nosso tema é pais curados, filhos sarados, mas precisamos saber entender que pais doentes geram filhos doentes. Uma coisa completa a outra. E nós precisamos voltar um pouquinho, irmãos, para saber qual era a estrutura familiar de José. A Bíblia vai contar a história, irmãos, de um homem chamado Abraão. E Abraão teve uma promessa muito maravilhosa: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra onde eu te mostrarei. E Abraão é o homem pela qual Deus confia para que toda uma nação venha a se desencadear por meio desse homem. Só que quem era esse homem? O que estava acontecendo? Como era a vida dele? E a Bíblia, irmãos, vai dizer que Abraão, ele tinha por mulher chamada de Sarai, e depois o nome vai se chamar Sara, e ela não podia ter filhos, e a promessa de Deus para a vida de Abraão é que ele ia ser pai de uma grande nação. Agora, como o pai de uma grande nação vai ser pai de uma grande nação se a sua mulher não pode dar filhos? E aqui a gente começa a entender muitas das coisas e sofrimentos e feridas que surgem no meio da família. É porque muitas das vezes nós não temos a paciência para esperar com que as coisas venham acontecer. E quando a gente se intromete no ciclo necessário que as coisas precisam acontecer, nós causamos deficiências na nossa família. E a Bíblia vai dizer, irmãos, eu estou passando bem rápido aqui, porque não é esse o ponto, mas é para que a gente venha pegar um plano de fundo. E nós precisamos entender que Sara, ela sabe da promessa de seu marido, e ela agora se precipita e dá uma concubina, uma serva, para que seu marido venha tomar por mulher, e daí já nasce uma criança chamada Ismael. E nós vamos ver que começa a acontecer várias disfunções na família por causa de atitudes erradas. E eu quero dizer para você que muitas das vezes, quando nós vamos analisar um momento, acaba definindo a vida inteira de pessoas. Momentos decididos errados transformam negativamente a vida de uma pessoa. E sabe o que acontece, irmãos? A Bíblia diz que Deus, ele é maravilhoso, e ele cumpre, ele vera com sua palavra para cumprir. Mas se Deus disse que ele ia ser pai de uma grande nação, e se Sara era mulher de Abraão, Deus ia dar o filho a Sara. E agora Sara tem um filho, e começa a confusão no meio do lar, porque ela se precipitou e tem um filho que é mais velho de outra mulher, e ela agora tem um filho da promessa. E como é que fica? E agora ela faz com que Abraão expulse o filho Ismael de casa. Olha, desculpe o palavreado, mas olha a bagaceira, olha a bagunça que está gerando no meio desse lar, por causa de uma precipitação. E a história não para por aí, irmãos. Deus também é maravilhoso em sua misericórdia. Deus levanta promessas sobre a vida de Ismael. Deus garante que Ismael não vai morrer, e agora segue-se a vida, e fica agora o Isaac, que era o prometido. E aí esse tem a história também muito famosa e conhecida, onde Deus pede a Abraão Isaac, e Isaac chega a ser quase morto por seu pai em sacrifício a Deus, mas Deus não queria isso. Deus simplesmente queria provar a fé de Abraão. Nós conhecemos, tem música no meio gospel falando sobre isso, nós conhecemos a história. Mas precisamos entender, irmãos, que a família está um pouco traumatizada. Quem sabe existe vários tipos de pai. Tem pai que não liga para filho, tem pai que já liga ao extremo, e quem sabe esse pai já é um pai um pouco sofrido, porque ele já teve um filho e teve que mandar embora pela sua mulher que tomou uma decisão errada.
E muitas das vezes a gente é levado a fazer coisas por causa de atitudes erradas de outras pessoas. Nós vamos entrando em um precipício, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E agora ele é levado a mandar seu filho embora por causa da decisão errada de sua mulher. Mas passou, Deus abençoou, Ismael não morreu, virou a nação que depois vai se tornar a nação dos egípcios, dos árabes. E nós vamos ver, irmãos, que mesmo assim Deus ele vai, por mais que a gente faça besteira, por mais que a gente faça as coisas erradas, Deus ele começa a reorganizar as coisas. Mesmo que a gente comece a fazer as coisas de forma desordenada, Deus começa a colocar nos trilhos, porque existe uma palavra de Deus sobre todos nós, e a palavra de Deus é sempre para coisas boas. Deus sempre tem o melhor. E a palavra de Deus diz que pensamentos eu tenho acerca de vós, pensamentos de paz, diz o Senhor, e não de mal. Deus, irmãos, Ele quer cada um de vocês aqui com sua vida restaurada, com sua família restaurada. Deus planejou o melhor para suas vidas, e embora tudo hoje tenha dado errado, mas Deus sempre Ele quer trazer à tona um novo caminho para nossas vidas. Então não importa o que as pessoas dizem, ou o que as pessoas determinou, ou o que a situação determinou que você é minha, eu faço o que eu quero da minha vida. Só que a gente não sabe que o que a gente muitas das vezes bate no peito e dizer que a gente quer e vai fazer o que a gente quer das nossas vidas, está impactando talvez em uma nação inteira. Agora Isaac cresce, e a Bíblia diz que ele se casa com uma mulher por nome Rebeca, e novamente o problema da família continua. A mulher que os homens dessa família gostam são mulher estéril. Assim como a mãe de Isaac era estéril, agora ele casa e ama uma mulher estéril. Só, irmãos, que Deus, Ele continua consertando as coisas. Deus, Ele está sempre ali, reconstruindo. Deus está sempre dando uma esperança nova. Deus está sempre trazendo novamente os caminhos para os caminhos perfeitos. E Deus agora faz uma promessa para Isaac. Isaac vai, acredita, e depois de 20 anos, Rebeca vai e tem um filho. E esse filho, na verdade, teve os gêmeos. Deus é maravilhoso, vê até gêmeos. Só Deus para pegar uma pessoa estéril, que não tinha capacidade de ter filhos, na velhice e ainda dar gêmeos. E a Bíblia, irmãos, vai contar a história de uma outra nação que vai surgir agora. Os filhos gêmeos já estão brigando no ventre da mãe. E a Bíblia diz que por ser gêmeos já sai um primeiro e o outro saiu agarrado pelo calcanhar. Para a gente entender como é que já estava a guerra na família, para a gente já entender como é que estava a tribulação, como a gente brinca muitas vezes. E agora vai nascer Esaú e Jacó, e a Bíblia diz que Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu depois. E essa família, irmãos, foi marcada pela preferência dos pais. Isaac ama mais Esaú, primogênito, e Rebeca, ela agora gosta mais de Jacó, o filho que ficou um pouquinho de lado do pai. O pai gosta mais do outro, então eu vou abraçar. E a gente vai vendo, irmãos, que sempre essa questão de preferência dá problema. Sempre essa questão de preferir um e não preferir o outro dá problema. E nós precisamos entender isso, irmãos, porque a natureza de Deus, ela não é uma natureza desse tipo. E quando acontece isso, é porque isso está... Porque muitas das vezes nós nos aproximamos de quem nós nos identificamos e nos afastamos de quem nós não nos identificamos. E muitas das vezes uma preferência, ela vem de uma doença, uma questão mal resolvida na nossa vida. E isso vai causando mais transtornos na vida dos filhos, porque a questão que os pais deviam ser amenizadores, e você vai ver que a natureza de Deus é uma natureza perfeita. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, Deus ama todos iguais. Sabemos que quem está debaixo da obediência de Deus tem a sua vida preservada, e a prova disso é quando o salmista Davi, ele vai falar lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, quem teve atitudes diferentes vai ter de fato um tratamento diferente, mas a natureza de Deus é que ninguém se perca.
E a prova disso é que ele deu seu único filho para morrer em favor de nós. E que pai faria isso? Onde ele dá o seu único filho e ele fala para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a intenção de Deus, irmãos, é sempre ampla, não é de tirar você é melhor, você é isso, você é aquilo, você vai ter privilégios. E muitas das vezes essas questões de você fazer privilégios revela feridas. Ou talvez aquele filho não faz o que você gosta, ou talvez aquela pessoa fez coisas que te feriu, que te machucou. Então, irmãos, não podemos aceitar isso em nossas vidas. E nós vamos vendo aqui que as preferências trouxe prejuízos, porque Esaú, ele era a bênção da primogenitura. E aqui duas situações acontecem. A primogenitura, irmãos, naquele tempo era uma coisa muito preciosa e sagrada. Muito bem, pastor, muito obrigado. Sagrada. E muitas das vezes, irmãos, sofremos porque não damos valor para aquilo que é sagrado. Muitas das vezes não damos importância para aquilo. Até mesmo vai dizer que Esaú, em uma conversa com Jacó, ele vendeu seu direito de primogenitura por um prato de comida. E muitas das vezes estamos fazendo isso. Muitas das vezes estamos vendendo os nossos direitos por causa de coisas. Estamos vendendo os nossos valores por causa de coisas e por causa de situações. Pessoas que abandonam a família por causa de várias situações da sua vida. O ego fala mais alto. E como não bastasse, irmãos, agora a Bíblia diz que o Isaac fica velho, precisa agora abençoar e passar como a gente fala, né, o bastão. E ele chega para o seu filho Esaú e fala: prepara uma boa comida, porque nesse evento eu vou te abençoar. E aí entra a preferência da mãe, ver que o pai ia abençoar Esaú, e ela tem a preferência por Jacó. Ela agora entra no meio dessa situação e fala: vai correndo, prepara, vou te ajudar aqui, porque você que vai receber no lugar do seu irmão. Olha a confusão dentro da família. E a mãe agora vai e pega o seu filho e coloca na frente do filho primogênito para que ele venha receber esse direito de primogenitura. E aí o que é que ele faz? Vai lá, prepara o prato, recebe a bênção na frente do seu irmão mais velho. Quando o seu irmão mais velho se sente traído, quer matá-lo, a mãe agora acoberta ele, e ele vai escondido para a casa de seu tio Labão. A Bíblia diz que ele fica lá por um tempo. Lá ele procura e gosta, né, de uma mulher, a sua prima, né, que antigamente era comum ter esse tipo de relacionamento. E seu tio Labão engana ele. Já viu que o ciclo continua? Estamos vivendo um tempo de gente que está enganando e sendo enganado. Ele enganou o irmão, chega lá agora, vai se casar, o tio vai enganar ele. Ele gosta da mais nova, trabalha 7 anos para o tio para receber a filha mais nova em casamento. O tio vai lá, embebeda ele, enrola ele e faz com que ele se case com a filha mais velha. É sempre assim, irmãos. A gente pensa que a gente está fazendo as coisas e nada vai acontecer. Eu estou brincando muito, eu estou criando algumas coisas e às vezes eu falo assim: síndrome de Eva. Sabe qual é a síndrome de Eva? Eva estava lá no jardim do Éden, comeu da maçã e ela não viu que ela não morreu instantaneamente. Sabe o que está acontecendo no nosso meio? A gente está fazendo as coisas erradas, estamos estrupelando a tudo, e como as coisas não acontecem na hora, a gente acha que vamos passar desapercebido, mas não. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. E se porventura não colher ainda em vida, a gente sabe que vai ter um juízo, onde Deus ele vai julgar todas as nossas obras. E agora ele é enganado. Olha o trajeto dessa família, né? Vou adiantar aqui por causa do horário. E ele vai dizer agora que foi enganado pelo seu tio, teve que casar 2 vezes, casou com uma mulher que não amava, trabalhou 7 anos, depois teve que trabalhar mais 7 pela mulher que realmente ele amava. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jacó, resumindo a história, teve 12 filhos, e entre eles José, esse pela qual nós estamos lendo aqui, falando que se tornou governador do Egito. Já sentiu aqui um ambiente
os problemas que vêm sendo carregados de família em família, não está melhorando não, só tem piorado. Não está ficando mais fácil não, só está aprofundando. E a gente vai ver agora, irmãos, o aprofundamento que chegou ao nível dessa família. A Bíblia diz, irmãos, que agora Jacó ele vai fazer os mesmos erros que o seu pai, por ele amar mais a sua mulher, uma das mulheres. Ele agora tem filhos prediletos, porque é o filho da mulher a qual ele amava. E a Bíblia diz que cria um ódio no meio dos seus outros irmãos, filhos de outras mulheres, ódios esses a ponto que os irmãos planejam matar José. E de uma situação, irmãos, difícil, o que acontece aqui ainda? O momento em que José é pego por seus irmãos e é vendido como escravo, é justamente um momento em que o pai quer forçar a barra acerca daquele que ele mais tem apreço. O que é que ele faz? Seus irmãos estão lá, não me estão passando relatório nenhum, vai lá ver como é que eles estão para você me dizer. Ele coloca seu filho em uma ponta de faca, dedo duro. E com certeza, irmãos, isso era rotineiro, porque quando os irmãos avistam de longe, fala, vem lá, ó. Foi José que se colocou nessa situação? Foi o pai. A Bíblia diz, irmãos, que momentos antes, o pai de José vai dar uma túnica para ele, e não dá para os seus outros irmãos. Quem está colocando José nesse problema? Os pais. Então precisamos entender, irmãos, que muitas vezes a situação atual que nós estamos vivendo é porque nós estamos colocando os nossos filhos nessa situação. Será que se a gente parar para analisar, realmente a gente está curado a ponto de dizer, eu não tenho responsabilidade nenhuma, isso aí já é uma cria ruim que veio. E não vem criar ruim. Porque Deus disse que, a Bíblia diz que Deus ele fez um homem à sua imagem e semelhança. Todos que nascem perfeitos. Mas a criação é que dá destino para como é que vai ser aquela criança ou aquela pessoa futuramente. E aí vem, o que acontece aqui agora? Os traumas na vida de José. José é vendido por seus irmãos, foi levado prisioneiro para lá para o Egito. E a Bíblia diz que Deus era com José, mesmo ele sendo vendido pelos seus irmãos. E aqui, irmãos, eu quero até abrir uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Muitas das vezes nós estamos mais nos apegando ao fato de termos sido vendidos por nossos irmãos do que pelo fato de Deus estar sendo nas nossas vidas. E essa é a porta, essa é a janela de escape para nós perdoarmos e vivermos a cura de Deus. Porque se nós vivermos focado no que as pessoas estão fazendo com nossas vidas, nós vamos viver um doente, fazendo mal aos outros em nome de uma arrogância interna, em nome de uma doença interna, de feridas que não foram saradas. E a Bíblia diz que Deus era com José, foi vendido com seus irmãos, mas Deus estava com ele. Chegou lá, se tornou chefe dos prisioneiros. Daqui a pouco está José na casa do faraó, na casa de Potifar. E é assim que a gente precisa tratar nossas vidas, porque se a gente acredita realmente que existe um Deus, nós precisamos também acreditar e descansar na sua justiça, porque muitas das vezes nós estamos vivendo a fim de fazer a nossa justiça, e nós estamos morrendo em nome da justiça. Estamos se matando em nome da justiça, estamos como as pessoas falam, se martirizando em nome de uma justiça que não é a gente que tem que fazer, mas é uma justiça que Deus vai fazer. E aí o que acontece? José agora ele cresce no Egito, está lá dentro da casa de Potifar, e é sempre assim, irmãos, quando nós temos problemas, quando nós temos traumas, parece que o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramamos como um leão, buscando a quem possa tragar. Está vindo de uma família destruída, e aí o inimigo vai deixar eles tranquilos? Não vai. O inimigo faz com que a mulher de Potifar agora, que é uma outra família totalmente também atribulada lá, uma família também totalmente desestruturada, porque a denotação de uma mulher querer se deitar com os próprios servos é uma questão
de extrema, como é que eu posso dizer para aquele tempo, humilhação para o seu Senhor. Não estamos falando de século 21, de que um homem se perde com outra mulher. Estamos falando de uma senhora, dona de mulher do Todo-Poderoso, e ela quer se deitar com os servos. Isso aqui está falando, irmãos, de uma situação drástica na família, da desonra tão grande de uma família que está falando. Só que José tinha os princípios de Deus, e os princípios de Deus, irmãos, nos garante vitória. Os princípios de Deus parecem ser besta. Os princípios de Deus parece que a gente está se bancando o bestalhado, mas para Deus é que a gente está ganhando. José estava lá, longe dos seus irmãos, ele tinha todos os argumentos possíveis para fazer o errado, mas ele tomou uma atitude certa. Você pode ter os argumentos todos para dizer: meu pai não me quis, minha mãe me maltratou, meu irmão me traiu, mas isso não justifica a sua atitude errada. E se você tiver uma atitude certa, Deus vai transformar a sua vida e a sua história. O meio não justifica. Ele estava aqui, todos esses problemas encadeados, e ele chega agora e foge, e por conta de que ele fugiu, ele sofreu as consequências. A mulher de Potifar ficou com extrema raiva, e ao invés de querer se deitar com ele, agora ela foi dedurar como se ele tivesse feito o contrário. E agora José volta novamente para a prisão, e José tinha a bênção de Deus ao lado dele, que ele começa lá a interpretar os sonhos. José é conhecido. Irmãos, ninguém nesse mundo consegue apagar a luz de Deus que está dentro de cada um de nós. Precisamos ter essa certeza em nossas vidas, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo achando que fulaninho apagou a luz de Deus em mim, fulaninho apagou meu brilho, eu sou triste por causa de Bertano, e muitas das vezes estamos vivendo a nossa vida em prol daquela pessoa, e sendo que Deus nos deu uma vida abundante. As pessoas, irmãos, podem achar que está te boicotando, as pessoas podem achar que está te maltratando, mas se realmente a gente estiver debaixo da presença de Deus, Deus ele transforma a nossa situação. E a Bíblia diz isso: eu não vou temer ao homem que pode simplesmente me matar, mas eu só vou temer aquele que além de me matar pode lançar a minha alma no inferno. Essa é a palavra de Deus de confiança para nossas vidas. Precisamos fazer o certo, independente das situações. E essa é a chave para a gente quebrar as maldições que vão seguindo a nossa família. E agora o que acontece? José torna a crescer mesmo dentro do cárcere. José começa a revelar sonhos, fica lá conhecido como o tradutor de sonhos, a pessoa que tem resposta de Deus para a vida. E um belo dia o faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar. E quem que as pessoas vão lembrar? Isso sonho com você mesmo. E o sonho e a revelação do sonho está 7 anos de grande abundância, mas ia vir 7 anos de grande pobreza e de grande escassez. E Deus não só dá o sonho a José, Deus dá a interpretação do sonho. E ele já chega para o faraó, não dizendo só do sonho, mas ele fala do sonho e da interpretação e dizendo qual é a saída. Olha, aproveita os 7 anos de gordura e guarda para os 7 anos de escassez. E é assim que Deus faz, irmãos. O que Deus colocou na nossa vida, ninguém abala, ninguém abate, ninguém ofusca. O que Deus colocou nas nossas vidas já está aí. E na hora que Deus quiser, vai se revelar de forma que ninguém vai poder impedir o que Deus tem para nossas vidas. E agora, irmãos, Faraó faz de José governador do Egito, e é justamente esse trecho que nós acabamos de ler. Na verdade, nós iniciamos e estamos fazendo uma pregação um pouco reversa, que esse plano de fundo é essencial porque é que a gente vai precisar falar a partir de agora. E a Bíblia diz, irmãos, que o próprio Faraó dá uma mulher para José, Asenate, filha de Polífera, sacerdote de On. E José tem filhos dessa mulher. E sabe o que é que José faz?
nunca tinha parado para imaginar isso. Eu achava que José já era curado, mas José aqui ainda não está curado. A primeira oportunidade que ele tem de ter filhos, o que é que ele faz? Coloca as suas dores sobre os filhos. Vamos ler aí? Gênesis capítulo 41, a gente acabou de ler, versículos, os últimos 2 versículos aqui, ó, que a gente acabou de ler, 51 e 52. José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. 52. E ao segundo chamou de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Antigamente era comum, o tempo em que a criança nascia, dava o nome da criança, o sentimento do que ela estava vivendo, do que os pais estavam vivendo. E isso, na verdade, revela a questão cultural de que os pais passam, sim, tudo o que eles têm para os seus filhos. Os médicos hoje estão estudando e eles sabem, e eles falam, na verdade, que o filho, enquanto está na barriga, já consegue identificar a rejeição dos pais, se porventura vier de uma gravidez indesejada. E por mais que a criança não tenha entendimento e não fale, mas isso está nos seus genes, está entranhado no seu sangue, essa rejeição. E a primeira oportunidade que ele tem é colocar nos seus filhos as suas amarguras. E muitas vezes a gente acha que esquecer, tempo resolve, eu vou esquecer. Esquecer não é suficiente. A gente acha que muitas das vezes o tempo vai resolver, deixa que o tempo resolve, mas o tempo não resolve. A gente acha que as coisas vão se resolver por si só, mas não se resolve por si só. Precisamos ir de encontro ao problema e resolver o problema, porque se a gente deixar que o problema se resolva por si só, não se resolve. E se você pega uma ferida que ela não está bem limpa, ela não está bem curada, é bem capaz que depois ela vai virar um abscesso ali, ela vai inflamar e vai virar um câncer e vai virar uma coisa muito pior. E muitas das vezes a gente tem tratado os problemas como situações em que o tempo vai resolver e o tempo não resolve. E no caso de José, ele acha também que a distância resolve. E muitas das vezes as pessoas acham que a separação é o caminho. Eu vou ficar longe porque eu vou resolver, mas não resolve. Eu vou sair de casa porque eu não aguento mais e acha que a distância vai resolver, mas a distância não resolve. Ele teve agora aqui um comportamento que eu achava que ele estava curado, estava de boa, mas ele não estava. E muitas das vezes a gente aprende a lidar com a dor e o sofrimento e achamos que isso está resolvido, mas não está. E se a gente não parar um dia para resolver isso, alguém vai pagar a conta, e quem está pagando a conta é os filhos dos nossos filhos. E eu queria chamar os irmãos para a gente continuar a leitura em Gênesis 42, do 6 a 8. Ele diz: Gênesis 42, do 6 a 8. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranhos para com eles. Desculpa, eu pulei, né? José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se diante dele, com o rosto em terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou estranho para com eles. Aqui está uma chave aqui. Aqui está, como é que eu posso dizer, a identificação que existe uma ferida. Já viu aquelas pessoas que às vezes está na rua e a pessoa vira para não falar? E muitas das vezes a gente acha que
atravessar a rua, que desviar é o caminho, mas a gente não está resolvendo de fato as coisas. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que ele ficou estranho e falou-lhes asperamente e lhe disse: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimentos. José pôde os conhecer, os seus irmãos, mas eles não o conheceram. E sabe o que é que denota isso aqui? Eu queria ler também, continuar lendo aqui, pulando por 23 e 24. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou-se a eles e falou-lhes. E tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. Sabe o que denota aqui? José estava escondido atrás da capa de um egípcio. Ele estava vestido como egípcio. Ele estava maquiado como egípcio, com jeito de egípcio, mas ele era ferido por dentro. E muitas vezes a gente quer se colocar em uma posição em que a gente é alguma coisa, mesmo sabendo até que lá dentro existe uma ferida que não foi tratada. E a Bíblia, irmãos, é totalmente em contra a isso. A Bíblia não diz que a gente tem que se bancar o super-homem. A Bíblia não diz que a gente tem que ser o melhorzão. A Bíblia não diz que a gente tem que ser os melhores. Sabe por que está tendo uma crise agora aí de pessoas criticando o cristianismo? Porque muitas vezes as pessoas querem se achar como que quem está aqui dentro é melhor que quem está lá fora. Quem está aqui dentro é igual quem está lá fora. A diferença é que quem está aqui dentro está pronto a pedir perdão, está reconhecendo, está todo dia diante da presença de Deus pedindo por misericórdia. E as pessoas que estão lá fora não estão reconhecendo isso. Essa é a única diferença. Mas a Bíblia diz que aquele que se disser que não tem pecado é mentiroso. Então muitas vezes as pessoas acham que quem está aqui dentro precisa ser o fortão, precisa ser o bonzão, que aqui dentro nós vamos encontrar as melhores pessoas, e muitas das vezes não é isso que acontece. E muitas vezes as pessoas ficam feridas porque não encontram o que acham e acabam se frustrando, porque colocaram uma expectativa na igreja de que aqui vai achar as pessoas melhores, os melhores companheiros, os amigos que nunca atraem, e muitas vezes eles se ofendem porque aqui encontra pessoas que ainda estão em tratamento. E por mais, irmãos, dessa pregação hoje, por mais dessa campanha, pais curados, filhos curados, não vamos entender que simplesmente uma oração hoje vai resolver, ou simplesmente essa pregação vai resolver, mas isso faz parte de um processo que Deus chamou você aqui, para que você comece a transformar, a mudar os seus passos. E aí agora nós vamos ver, irmãos, que ele se esconde atrás de suas vestes. Nós lemos aqui. E ele agora vai se lembrar que ele tem um irmão, filho da mesma mãe, Benjamim. E a partir do versículo 34 ele diz: trazei-me vosso irmão mais novo, e assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão, e negociaremos na terra. E aconteceu que, despejando eles os sacos, eis que cada um tinha um pacote com seu dinheiro no saco, e vindo os pacotes com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Porque José, ele deu toda a mercadoria, mas ele devolveu o dinheiro, foi como se fosse de graça. Então seu pai Jacó lhe disse: tendes me desfilhado? José já não existe, Simeão não está aqui, agora levareis a Benjamim? Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou ao seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti. Entrega-o minha mão, e eu tornarei a trazê-lo. Aqui revela, irmãos, um pai traumatizado. O pai que ainda está em luto do seu filho. E muitas vezes, irmãos, nós somos assim. Não sabemos lidar com os nossos filhos, acontece uma coisa difícil e a gente começa a tratar o outro filho com base naquela outra situação ruim que aconteceu. Irmãos, a Bíblia diz que filhos são como flecha na mão do valente. Aqueles que são pais verdadeiros, eles estão buscando assaltar seus filhos mais longe, estão mirando de um lugar de honra para lançar seus filhos, e muitas vezes os pais acham que os filhos são aqueles seus bichinhos de estimação, são aqueles filhos que vão ser os filhos para ser criados ali debaixo de suas asas, e que não esperam que um dia o filho vai ter que sair voando.
E quantas vezes nós temos filhos aí que estão totalmente desestruturados, são pessoas que não sabem lidar com as dores da vida, são pessoas que não têm um bom comportamento, são pessoas que não se dão bem em grupo, são pessoas problemáticas por causa de falta de bom criamento, de boa criação, ou por conta de situações que os pais são feridos e levam esse trauma para os filhos. Já viu aqueles filhos que são a seda, que não pode cair um pó, passar que o pai está ali se jogando na frente, e se tiver um poço de lama, se deita para o filho passar por cima. Não deixa que os filhos resolvam suas próprias crises, não são como treinadores verdadeiros que faz, como a gente disse, criar filhos para a vida. E muitos pais acabam criando os filhos para si mesmos, não sabendo que a nossa vida é passageira e que um dia a gente vai sair e nós precisamos fazer com que nosso filho dê continuidade. E a Bíblia diz assim: ensina o menino o caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer não venha se desviar dele. Mas parece que nós estamos com uma síndrome do medo, não queremos ensinar para que nosso filho fique dependente da gente o tempo todo. Filho não é bicho de estimação. Embora as pessoas fiquem colocando: ai, meu cachorro é meu filho, eu sou pai de 2 cachorros, muito bonito isso, bom, eu amo quem ama de animais, eu não tenho animal porque eu sinto pena de não criar o animal como verdadeiramente precisa ser criado. Mas tratar animal melhor do que filho não existe. Filho é filho, animal é animal. E muitas vezes a gente está criando ali uma caixinha de cristal, e muitas das vezes nossos filhos vão se decepcionar muito mais na vida depois, onde eles vão precisar andar com suas próprias pernas, e eles não vão ter essas pernas para andar, porque essas pernas não se desenvolveram. O pastor sempre fala de uma ave que, quando chega em um tempo, ela destrói o ninho e empurra seus filhos para que os seus filhotes, gavião peneira, empurra os seus filhotes para que eles voem e crie força nas asas e sigam sua vida. E muitas das vezes a gente está vendo o inverso. Como não vivia com seus irmãos e o próprio Benjamim, o pai estava amargurado, vivendo um luto. Os irmãos não tinham recebido o amor de seu pai. Aqui a gente vai precisar entender algumas coisas aqui. O que acontece aqui agora? Os irmãos de José tinham vendido José porque não tinham amor de seu pai. Eles achavam que, dando um fim de José, o pai ia olhar com os olhos bons para ele, o que não acontece. Então muitas das vezes a gente faz coisas achando que outras coisas vão voltar para o lugar, mas não volta. Porque o problema aqui não era o problema de José, o problema era o pai de José que estava doente. Então muitas vezes a gente quer atribuir soluções para os problemas que não são problemas, são causas do problema. Então o que aconteceu aqui? Como é que está vivendo essa família depois da saída de José? O pai amargurado, traumatizado, os irmãos continuam sem amor do seu pai, e muitas vezes é isso que acontece. Às vezes é uma situação mal resolvida, a gente acha que saindo de casa vai resolver. Uma situação mal resolvida, a gente acha que fazendo tal coisa vai resolver. A gente acha que daquele jeito vai fazendo, batendo vai resolver, que dando murro vai resolver. E muitas das vezes é outra situação que a gente precisa se perguntar realmente se é aquilo mesmo que a gente precisa fazer. Então, medidas erradas não resolvem o problema. Qual o plano de fundo aqui? A família continuou desestabilizada. Ficou pior, porque além de o pai não dar o amor para eles, o pai agora vivia de luto e traumatizado com qualquer coisa, com aquele único filho da mulher que sobrou, que ele amava, o único filho que sobrou da mulher que ele amava. E como eu disse, Benjamim era super protegido por conta da aparente morte de José. E sabe o que Deus faz, irmãos? Capítulo 43, versículo 1. A Bíblia vai dizer só essa palavra: e a fome era gravíssima. E sabe muitas das vezes o que Deus faz? Deus cria um ambiente para a nossa cura. José estava lá esperando Benjamim. Está uma confusão dentro de casa porque o pai está traumatizado. Benjamim, ninguém me tira. Eles precisam voltar para comer. E só sabe que só vão voltar para lá se voltarem com Benjamim. O pai não quer deixar de Benjamim. O que Deus faz? A fome piora e eles são obrigados a voltar para comprar mais alimento.
E o pai agora se vê obrigado a liberar a Benjamim. Será que a gente vai esperar Deus apertar a situação para a gente fazer o que tem que ser feito? Será que a gente vai esperar Deus piorar a situação para que a gente venha fazer o que tem que ser feito? Existe um ditado que diz assim que quem é inteligente aprende com os erros dos outros. Eu estou pedindo a Deus essa inteligência, porque é difícil, irmãos, a gente aprender sofrendo. E as pessoas dizem que a vida é uma escola, é uma escola verdadeira. E eu lembro que a Bíblia vai falar sobre a história do filho pródigo. E a coisa teve que ficar tão ruim para o filho pródigo que ele queria comer as comidas dos porcos, para ele lembrar que tinha uma casa, que tinha um pai que tratava bem. Então muitas das vezes, irmãos, nós não podemos esperar que isso venha acontecer para que a gente venha lembrar. Nós não precisamos passar por isso. Deus não quer que você passe por isso. Deus não quer que piore a situação. Se está ruim ou se está bom, não deixe piorar. É como eu disse no início, Deus tem pensamento de paz a nosso respeito, e muitas das vezes a gente não está dando valor para isso. Vamos aproveitar. Se Deus está colocando no pastor uma campanha como essa, eu vou entrar por essa. Não sei se eu estou doente, se eu não estou nem sabendo. Eu quero saber que eu vou pedir cura, eu vou procurar revirar minha vida, procurar para eu viver, para eu criar meus filhos dentro da cura, porque eu não quero sofrer. E diz um ditado que quem desobedece sofre. E muitas vezes a gente quer fazer tudo pelo sofrimento, a gente quer ser duro, a gente quer ir até o último tempo, o último talo, quando não tem mais jeito. E cuidado, que muitas das vezes não tem mais jeito. Porque a Bíblia diz: enquanto a vida há esperança, e quando morre segue-se o juízo, não tem mais como que fazer. Aí eles trazem Benjamim, mostra de Benjamim a José, está tudo tranquilo, achando que está tudo resolvido. E aí José vai lá e manda plantar uma taça, outras traduções dizem um copo, dentro das coisas de Benjamim. Aí vai eles voltando pelo caminho, achando que está tudo bem, graças a Deus, ó, o cara só queria ver Benjamim, liberou a gente, estamos voltando com Benjamim, meu pai não vai ficar doente, está tudo tranquilo. E quando chega na hora, no meio do caminho, os guardas voltam e falam: vocês roubaram o rei, vocês roubaram o governador. Gênesis 44, a partir do 12, diz assim: e buscou começando do maior e acabando no mais novo. Sabe o que acontece? Os guardas começaram a furar os sacos, falando: vocês roubaram. Só que os guardas que plantaram, eles sabiam que estavam de Benjamim, e eles começaram do maior. Cada hora mais um sofrimento. Eles poderiam ir logo no menor lá e falar: eu acho que está aqui, ó, achei. E eles foram fazendo ficar mais sofrido. E muitas das vezes parece que é assim nas nossas vidas, né? E Deus está falando: poderia ser menos dolorido, mas por causa da nossa arrogância está sendo mais dolorido ainda. E aí ele vai dizer: e achou o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, porque ó a conversa que tiveram com o pai. Meu pai liberou Benjamim, a gente está voltando em uma boa. Benjamim roubou o cara lá, acharam. Eles começaram agora a rasgar suas vestes, e carregou cada um seu jumento, e tornaram a voltar para o Egito. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. Pulando aqui um pouquinho, 44, 17, 18, mas ele disse, isso aqui ele está pedindo: por favor, não nos mate. E aí José disse: longe de mim que eu faça tal coisa. O homem em cuja mão o copo foi achado, esse será meu servo, porém vocês podem ir em paz para o vosso pai. Eles não poderiam voltar. Sabe o que acontece? Muitas das vezes a situação cria assim, a gente não consegue nem ir nem vir. Ô irmãos, Deus está me chamando hoje, no dia de hoje, para te alertar, para que não venha ficar nessa situação. Você já viu quantas situações aqui apertaram? E eles estão agora em uma situação, eles não podem voltar, porque sabe que quando ele chegar lá, o pai vai morrer de desgosto.
E eles não vão querer carregar essa culpa. E então Judá se achegou a ele e disse: ai, Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o faraó. E é nesse momento, irmãos, que começa então o tratamento de Deus para a vida de José. É esse momento em que José começa a enxergar com os outros olhos, porque na mente dele, ele está dando troco por seus irmãos que fizeram mal. Só que a Bíblia diz, irmãos, que sempre o caminho é a humildade. O caminho sempre é a humildade. Só que José cai do cavalo porque seus irmãos estão humildes. Os seus irmãos viram que o mal que eles fizeram não teve proveito. Os seus irmãos viram que tudo que eles fizeram não adiantou em nada, só piorou a situação da família. Os seus irmãos já estavam com a experiência de que tudo que eles fizeram foi mal. E eles não vão querer que faça isso de novo. E agora José se depara com os irmãos preocupados com seu pai. Irmãos que outrora não estavam preocupados com o pai porque forjou a morte do próprio irmão. Irmãos que outrora estavam chateados com o pai, mas agora vai ver um irmão preocupado com o pai, um irmão que está se dando. Os irmãos começaram a dar vida. Não, eu fico porque meu irmão tem que voltar. Eu fico, e ele começa o tratamento de Deus aqui. Provérbios vai dizer: se alguém está chateado com você, leve presentes. Sabe qual foi o livramento aqui? A humildade dos irmãos fez com que a ira de José se aliviasse. A Bíblia diz, irmãos, que o próprio Deus, ele não aguenta ver um coração quebrantado. A Bíblia diz também que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, sararei, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Eu queria pular para a parte do sarar, porque Deus quer curar as nossas vidas nessa noite, e o caminho da cura é a humildade. O caminho da cura é humildade, é reconhecimento. Quem sabe as coisas não estão boas em sua casa, reconheça. Quem sabe as coisas não estão boas na sua família, reconheça, baixe a guarda. Diz o ditado que Deus duro não levanta muros. Ah, mas eu sou sempre o bestalhado que cedo. Ceda sempre. Sua família vale mais do que o seu orgulho. É melhor você ter uma família de pé do que você ter orgulho de pé. A Bíblia diz que Deus, Ele abate os soberbos, mas Ele exalta os humildes. A guerra não vai parar enquanto a gente se achar que está por cima da carne seca. Quando nós nos humilhamos, Deus, Ele vai agir, nós vamos ser exaltados. E sabe que é a exaltação que é para você? No seu ego, a exaltação é para você. Eu não cedo, eu não vou sair como fraco. Eu não cedo, não vou sair como fraco. Mas quando você se humilha, Deus faz toda a sua casa e sua nação ficar forte. Quando nós nos humilhamos, Deus fortalece a nossa família, Deus fortalece a nossa casa. E aí ele diz mais, Gênesis 44, 33 e 34, estou lendo aqui para os irmãos entenderem o que está acontecendo, tá? Agora, pois, fique teu servo em lugar desse moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com estes meus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que eu não veja o mal que sobrevirá a meu pai? 45, capítulo 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todos os homens. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer seus irmãos. Aqui tem coisas muito importantes. Se nós formos ver, José estava falando com eles por meio de intérprete. José, eu vou repetir para você entender, que vocês não entenderam ainda. José estava falando com eles por meio de intérprete. Tem gente que diz que perdoou, mas não tem abertura para conversar. Tem gente que diz perdoou, mas manda recado.
E a partir do momento que começa a surgir a cura de Deus, irmãos, cabe esse negócio de recado, eu mesmo agora vou me assumir, sou eu quero falar, eu quero dizer o que é que está acontecendo. E ele disse, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviram a casa de Faraó e ouviu. E disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Eu quero continuar aqui ainda. José estava se comunicando com eles via intérprete, ok. Agora, José se deu a conhecer. Sabe qual é o grande problema que está acontecendo hoje? É que a gente não diz o que está acontecendo. Os grandes problemas não são de fato os problemas. Porque você vai ver uma pessoa hoje que é cega de nascença, ela vai se adaptar, ela vai viver, ela vai andar melhor até que a gente que tem olho. Uma pessoa que tem uma deficiência, ela vai se locomover, ela vai fazer, ela vai se adaptar. Porque aquele era o grande problema, mas muitas das vezes nós fazemos vista grossa para os pequenos problemas, e é justamente esses pequenos problemas que dá a origem às feridas. E nós começamos a acumular, e nós não falamos. E aqui a Bíblia vai dizer que José deu a conhecer aos seus irmãos. Ele deu a conhecer, ele estava escondido por trás do governador, ele estava escondido por trás do egípcio, mas agora ele se deu a conhecer. Para acabar o problema, irmãos, Deus quer que você se dê a conhecer. Tem gente que fez mal que nem sabe que te fez mal, só que você já está guardando aquela mágoa, aquela doença, aquela coisa que já se traumatizou, mas porque você nunca disse. E simplesmente o fato de você dizer vai comover aquela pessoa, a pessoa vai te pedir perdão, não foi minha intenção, e acabou aquilo, mas você está arrastando por um bocado de tempo porque você não deu a conhecer. Está se arrastando o problema que era para ser um dia só, está se arrastando por um monte de anos porque você não deu a conhecer o problema. E a Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos contar as nossas necessidades uns para os outros em oração. E muitas das vezes não queremos nem pedir oração, não queremos nem falar os nossos problemas para o pastor, porque senão vou ser fraco, o pastor vai me tirar da frente porque eu estou fraco. O Evangelho é arrependimento. O reino de Deus é arrependimento. É nós confessarmos a Deus. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus. E muitas das vezes Deus não está operando porque não está vendo sinceridade no nosso meio. Eu nem sei que hora é essa, acho que já passei, né? Mas está acabando já. José tira a máscara, abre seu coração. Abrir o coração sempre é o caminho para a cura. Esse é o verdadeiro caminho do perdão. Para sermos tratados, precisamos se abrir, precisamos falar. E a prova disso é que a Bíblia vai contar a história de um homem chamado Naamã. E sabe qual foi que o profeta de Deus falou? Vá lá, Naamã, se lave. Para Naamã se lavar, não vai se lavar de roupa. Naamã tem que tirar a roupa para se lavar. Tem gente que quer ser curado, mas não quer se abrir, não quer contar, não quer se rasgar, não quer mostrar fraqueza. E a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque quando eu estou fraco é aí que eu estou forte. Quando eu reconheço a minha fraqueza, Deus se apodera da minha vida e transforma. Quando eu reconheço da minha fraqueza, Deus me exalta. Quando eu reconheço a minha fraqueza, Deus transforma a minha vida e da minha família. Salmos 32, Davi estava dizendo: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de Deus o meu pecado e não encobri as minhas culpas, e eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Precisamos se abrir. Para de guardar. Você não é um saco de lixo para ficar guardando problema, para ficar guardando confusão.
Deus te chamou para guardar as coisas. A Bíblia diz que nós precisamos trazer à memória aquilo que traz esperança. Estamos guardando na nossa memória aquilo que traz desilusão. Estamos guardando na nossa memória aquilo que traz sofrimento. Deus nos chamou você. Ele disse lá em Mateus 11:28: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Na continuação ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse jugo que muitas vezes a gente está carregando, Deus ele quer tomar para colocar de você. E muitas vezes a gente está andando assim, a gente não aguenta mais, a gente está em ponto de estourar, mas Deus não quer que você viva assim. Ele quer que você coloque todas as suas ansiedades sobre Ele, porque é Ele que vai pelejar sobre a sua vida. José começou dando nome à sua dor. Ele falou o que estava acontecendo, e no Gênesis 45:4 ele disse: e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Muitas das vezes as pessoas fazem algo a gente não tem a força de dizer: você fez isso. Está entalado aqui, ó. Está entalado e não sai. E atrapalha até a respiração. Primeiro ele se abre, e depois que ele joga para fora do perdão. Versículo 5, ele mesmo está dizendo: agora pois vós não entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, pois haveis de me vendido. Aquele José que foi vendido está dizendo aos seus irmãos: não fique triste porque vocês me fizeram mal. E quem está se curando não fala para o outro se sentir mal, mas fala para libertar a si mesmo. Muitas vezes a gente se esconde atrás de uma falsa verdade, porque a gente diz: eu digo a verdade, e muitas das vezes a intenção do nosso coração da verdade é maltratar. A intenção da nossa verdade é fazer com que a pessoa venha sofrer, mas nós vamos ver aqui uma verdade verdadeira. Ele estava dizendo: olha, eu estou dizendo isso porque eu quero me libertar, não é para você se sentir mal com isso não, eu só quero me livrar dessa dor. Cuidado com as verdades que você diz, qual a intenção da sua verdade. E ele diz mais aqui, ele diz: porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Quem está curado entende que o sofrimento que as pessoas fizeram não foi por causa de que as pessoas ou de si próprio, é porque Deus tinha um propósito maior. Aquele sofrimento que nós estamos passando, aquele sofrimento, aquela dor que nós passamos, quando nós estamos curados pelo Senhor, nós ressignificamos aquilo que outrora fazia dor, aquilo agora é evidência de que Deus ele realmente nos chamou para que nós vamos ser curados para tratar outras pessoas. A Bíblia diz, irmãos, que por meio de um homem entrou o pecado, e por meio de um homem também Deus ia tirar o pecado. E a Bíblia diz que o pecado que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as tuas pisaduras somos sarados. Através de Jesus, do sofrimento de Jesus, Deus nos deu uma oportunidade hoje. E muitas vezes nós não queremos ser discípulos de Jesus, porque ser discípulo de Jesus significa que muitas vezes nós vamos sofrer para que outras pessoas não sofram o que nós estamos sofrendo. O sofrimento que nós estamos passando, irmãos, é para que nós vamos trabalhar nossas vidas e fazer: meus filhos nunca vão passar por isso. O sofrimento que está passando pela sua vida hoje, ou que você foi acometido, é para que você não diga: agora eu vou fazer pior, para quem sabe desgastar minha raiva sobre alguém, mas sim para que você venha falar: nunca ninguém que passar por mim vai sofrer por isso, porque Deus fez eu passar por isso para que ninguém venha passar. E eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, e aqui eu finalizo. 45, versículo 9, ele diz: apressai-vos, subi a meu pai. Pode vir, pastor. Apressai-vos, subi a meu pai e dize-lhe: assim manda dizer seu filho José: Deus me pôs por Senhor por toda a terra do Egito. Desce a mim e não tenha medo. Sabe o que os traumas fazem? Ele tira o tempo. Sabe essa situação que você está passando? Poderia ser muito rápido, mas os traumas que você está vivendo está fazendo você passar mais tempo, ou seja, estamos perdendo tempo.
E quando ele cai em si, que ele está curado, ele não quer mais perder tempo, ele diz: apressai-vos, corre logo, porque se meu pai ainda é vivo, eu quero passar todos os momentos ainda que eu tiver da minha vida. Sabe o que está acontecendo hoje? Muitos filhos que foram abandonados do pai, não querem nem saber que o pai existe, estão tão feridos, amargurados, porque eu não quero conta, porque ele me abandonou, minha mãe me abandonou, eu não quero saber. Ei, mas quando você for curado por Jesus, a primeira coisa que você vai dizer é: venha meu pai, venha minha mãe, eu quero estar junto de você, eu não quero perder mais tempo nesse sofrimento. Quando nós caímos em si, nós não queremos mais perder tempo em sofrimento. Quando nós caímos em si, nós não queremos mais passar por essa dor, nós queremos nos livrar dela. A Bíblia diz que o filho pródigo, quando ele caiu em si, ele falou: eu não tenho que estar aqui sofrendo, na casa de meu pai até os trabalhadores são bem mais cuidados. Eu falei na minha pregação, irmão, só de problema. Mas sabe por que eu falei de problema? Porque Deus me chamou aqui para a gente trazer as luzes, os problemas, para que você pudesse colocar hoje na mão do Senhor, para que você pudesse falar assim: hoje eu tenho esse problema, eu vou lançar fora, para que você venha cair em si hoje e dizer: eu não preciso mais passar por isso, eu não preciso mais passar por isso. E eu sei, irmãos, que eu já passei do horário, eu quero passar para o pastor, eu sei que o pastor vai continuar aqui, Deus vai usar o pastor, mas eu quero entregar, porque senão, irmãos, que o Espírito Santo de Deus continue falando nos vossos corações.